Bom, então vamos ver aqui como resolver os problemas de capitalização composta, cálculo de valor futuro, utilizando a fórmula para valor futuro, que é FV igual PV, que é o capital, valor presente, vezes 1 mais a taxa de juros dividida por 100, elevado no prazo N, que deve estar na mesma unidade de tempo que a taxa de juros. Então, aqui nós temos como informação o valor presente, ó, capital de R$ 5.000. 5.000. Temos a taxa de juros igual a 4% ao mês. Essa taxa de juros deve ser dividida por 100. Ficamos então com 0,04 ao mês. O prazo N é igual a 5 meses. Então, já estão na forma, na mesma unidade de tempo, taxa e prazo são mensais. Vamos colocar na fórmula de valor presente, valor futuro. Então, vai ficar FV igual. No lugar do PV, nós colocamos o capital, 5.000, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa 0,04, fecha parênteses, elevado, quem for usar a calculadora científica, vai usar o sinal do chapeuzinho, elevado na 5. E aí nós temos, colocando na calculadora exatamente esse passo a passo aqui, nós temos o FV igual a R$ 6.083,26. Agora vamos fazer na HP. Na HP 12C. Bom, vamos utilizar essa calculadora que se chama HP12C e é uma calculadora que tem disponível online gratuitamente para todos utilizarem. É o link vocês utilizam que eu coloquei no Moodle para acessar esta calculadora, este emulador que a gente chama. E nós temos aqui as teclas financeiras. Ó, vejam que nós temos o N, que é o prazo. Aqui o N, que é prazo, I, que é a taxa de juros, PV, que é o capital, valor presente, e FV, que é o montante, que é o valor futuro. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos 5.000 de valor presente. Na HP, nós colocamos primeiro o valor e depois a função que a gente quer utilizar. Então, colocamos 5.000 e aperta em PV. Colocamos 4, que é a taxa de juros, e 5, que é o prazo. Isso que nós já tivemos o cuidado de verificar se a taxa de juros e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Vocês estão vendo que no visor está aparecendo só o 5 agora, né? Nós temos que fazer aparecer um Czinho aqui para os cálculos exponenciais, porque a fórmula de valor futuro utiliza um expoente. Então, nós fazemos aparecer o Czinho, que sempre vai ter que estar no visor, apertando STO EX, tá ali o Czinho, tá? Agora a gente pergunta qual é o valor do FV. Menos 6.083,26. Vai aparecer o resultado negativo, porque nas operações financeiras, um valor é de entrada e um valor é de saída, né? No empréstimo, numa operação, eu aplico um valor e retiro um montante, ou eu pego emprestado um capital e devolvo um montante. Então, nós sempre temos um valor de entrada e um valor de saída. Por isso que entre PV e FV, um tem que ser sempre positivo e o outro negativo. Agora vejamos que com a calculadora HP12C, ela tem um funcionamento um pouco diferente das calculadoras científicas. Vejam que aqui está o resultado do nosso cálculo anterior. Nós vamos limpar os registros das teclas financeiras, fazendo F e apertando no REG. A tecla laranja, ela aciona as funções em laranja das teclas,
e a tecla G em azul aciona as funções em azul. Então, se eu tiver que fazer uma operação simples, uma operação de adição, de subtração, multiplicação ou divisão, eu primeiro entro com os valores e, por último, a operação. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma divisão, 36 por 4, eu entro com 36, dou Enter, aperto o 4 e agora divide. Fica lá o resultado 9. E vejam que vocês estão visualizando duas casas decimais. Se eu quiser visualizar mais casas decimais, eu aperto o F e o número de casas que eu quero ver. Vou apertar 4. Ó. Aparecem 4 casas decimais. Se eu quero ver apenas uma casa decimal, aperto F1. Mas claro que para arredondamento é ruim ver uma casa apenas. Então a gente deixa ali configurado em F2. E a gente vê sempre duas casas decimais. Embora ela utilize outras casas para efetuar os cálculos, são duas que aparecem no visor para nós. Ah, eu quero fazer uma multiplicação, 7 vezes 8. Então, eu coloco 7, Enter, 8 vezes. Tá? Então, 7, Enter, 8 vezes. Lá na calculadora científica, a gente faz 7 vezes 8. Aqui, não. Ela não é uma calculadora que é fácil ou trivial para cálculos simples. Ela é muito interessante para os cálculos de matemática financeira, por isso que ela está sendo apresentada para vocês agora como uma ferramenta auxiliar. Quem quiser continuar utilizando a calculadora científica e as fórmulas que serão apresentadas, vocês podem continuar utilizando. Porém, para cálculos de valor presente, de valor futuro e de taxa de juros, essa calculadora ela é bastante útil. Para cálculo de prazo, não. Cálculo de prazo tem que ser com a fórmula, tá? Então, aqui algumas... Ó, eu vou limpar os registros, FREG. Algumas observações sobre a calculadora. Tem as teclas aqui de porcentagem. Nesse momento a gente não vai utilizar, mas quem quiser... tiver mais interesse sobre o uso da HP12C, pode procurar o manual da HP12C mesmo, o manual da HP, que ele é bastante interessante e bastante didático. Vamos então para o nosso segundo exemplo de cálculo de valor futuro, utilizando a fórmula e depois eu mostro na HP12C. Então, utilizando aqui, lendo o problema para verificar as informações. Determinar qual o montante de uma aplicação de 24.850 a uma taxa de 25% ao ano pelo prazo de 2 anos e 3 meses. Então, nós temos o PV 24.850, nós temos a taxa de juros de 25% ao ano, já vamos dividir a taxa por 100, 25 dividido por 100, que é igual a 0,25, ao ano, e nós temos o prazo de 2 anos e 3 meses. Então, vejam que aqui nós temos um prazo misto, e esse prazo não pode ser utilizado dessa forma. 2 anos e 3 meses, nós precisamos passar para a unidade de tempo da taxa, que é ano. Então, nós passamos tudo para meses e depois para anos, dividindo por 12. Passando para meses, são 2 anos, então 2 vezes 12, mais os 3 meses. 2 vezes 12, 24, mais 3 são 27 meses. Para passar para ano, nós pegamos 27 e dividimos por 12, e aí nós temos esse número em anos. Então, o prazo será 27/12 de ano, tá? Tem que usar essa expressão completa aí, na hora de colocar na fórmula. A fórmula do montante está aqui. Vamos substituir os dados que nós temos. Então, o FV vai ser igual a 24.850 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,25, que é a taxa de juros, elevado, que é o chapeuzinho na calculadora científica, e como o N é uma fração, nós colocamos entre parênteses, 27 dividido por 12, fecha parênteses. Na calculadora, coloca exatamente esse passo a passo que está colocado aqui. Tá? Digita o
Opa, faltou 4. 24.850 vezes, abre parênteses, coloca esta soma, fecha parênteses, chapeuzinho, abre parênteses, 27, sinal de divisão por 12, fecha parênteses. E dá o sinal de igual. Então, nós teremos o montante, o FV, igual a R$ 41.055 com 74 centavos. Agora nós vamos ver na HP12C como é que fica para colocar esses dados, tá? Então, na HP nós teremos que cuidar para ajustar o prazo antes de entrar com as informações. O prazo nós já vimos que é 27 dividido por 12, para ficar em anos. Então, lá a gente coloca primeiro o valor do PV e clica na tecla PV. 25, clica no I. E na hora de colocar o prazo, que é 27 dividido por 12, nós colocamos 27, damos Enter, 12 e o sinal de divisão. E aí sim aperta no N. E pedimos o valor do FV, que vai dar o mesmo valor que nós achamos, 41.055. Então, na HP, verifiquem se está lá o Czinho. Se não estiver, tem que apertar STO e EX. E aí nós temos que limpar os registros, FREG, limpa sempre os registros, e entra com o valor presente, 24.850, é o PV. A taxa de juros é 25, então vejam que na HP não precisa dividir, é 25, é o I, mas o prazo nós temos que fazer aquele ajuste, né, que é 27 dozeavos. Então, coloca 27, Enter, 12, divide e armazena no N esse valor. E agora pede o montante, que é o FV. 41.055 com 74. Já pode limpar os registros para o próximo cálculo, FREG.